E aí, você também quer uma dieta para acabar com as varizes? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar da influência da alimentação na formação e prevenção de varizes. Antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e vamos lá. Em primeiro lugar, não há uma dieta capaz de eliminar as varizes, né? Quando a gente fala de alimentação com relação a varizes, a gente está pensando em maneiras de prevenir ou minimizar os sintomas das varizes. Em vários vídeos do nosso canal eu explico a influência genética das varizes em cima da formação delas. Então a causa principal ou é uma causa genética ou as varizes são secundárias a outro problema como uma trombose ou uma fístula arteriovenosa. Mas vamos falar então da dieta, que é o que você quer saber hoje. No passado estudou-se muito a influência da alimentação na formação das varizes. Então, na época, acreditava-se que a alimentação com fibras, bastante fibras, poderia ajudar na prevenção das varizes, pois acreditava-se também na correlação das varizes com as hemorroidas. Então tem um trabalho bem interessante de 1986, uma pesquisa que mostrou que apenas 1% das mulheres de Nova Guiné tinham varizes, enquanto quando comparado com as mulheres de Gales do Sul, que tinha 50% de varizes, eles encontraram uma diferença nessa população na alimentação. Então, uma população tinha uma alimentação rica em fibras e outra mais pobre em fibras. Acreditava-se também que o sedentarismo influenciava muito nessa diferença, né? Mas hoje a gente pode acreditar também na influência genética de uma população restrita em um local só. A questão da fibra na alimentação para evitar varizes é a seguinte: então, fezes muito endurecidas e a constipação, ela pode necessitar uma força maior à evacuação. Seria a manobra de Valsalva, né? A pessoa fazendo força para evacuar aumenta essa pressão intraabdominal, que aumentaria a pressão nas veias da perna. Então, uma alimentação rica em fibras, ela é recomendada para diminuir essa pressão e essa constipação. Agora, para comer fibras, tem que hidratar-se adequadamente, tem que tomar bastante água, senão vai comer fibra e vai acabar piorando. Esse conceito de fibras pode ter caído por terra com relação a varizes, mas também tem um benefício muito grande no restante da saúde. Então a gente continua recomendando a alimentação com fibras e hidratação para melhorar os sintomas e qualidade de vida. Mas o outro aspecto importante é não engordar, né? O peso, o sobrepeso, a obesidade são fatores de piora das varizes. Então, se a pessoa tem a genética e começa a ganhar peso, possivelmente vai haver uma piora das varizes. Então, como fazer isso? A gente pode buscar alimentação saudável, então diminuir gordura, diminuir carboidrato, diminuir frituras, embutidos. Aí existem várias maneiras de se pensar numa alimentação saudável com vista em não ganhar peso. No geral, há pouca evidência científica da influência da alimentação nas varizes. Então, tudo que a gente fala de alimentos que tem que ser acrescentados ou que tem que ser retirados, a evidência científica é escassa. Mas a gente acredita que uma variação na alimentação, né, uma alimentação bem variada, uma alimentação mais saudável, se não trouxer benefícios na prevenção das varizes, com certeza traz benefícios na qualidade de vida. Então, como medidas gerais, a dieta anti-inflamatória ela pode auxiliar bastante na prevenção de sintomas. Buscando, por exemplo, acréscimo de ômega 3, que a gente encontra nos peixes, como salmão, atum, sardinha, até linhaça. A linhaça também tem bastante ômega 3 e ela pode aumentar também as fibras. Os alimentos ricos em vitamina C, como acerola, frutas cítricas, morango, amora, ou ricos em quercetina, como cebola e maçã. E evitar as gorduras saturadas, buscar as gorduras insaturadas, as gorduras mais saudáveis como azeite, nozes e castanhas.
A alicina presente no alho pode ajudar a diminuir o processo inflamatório. O licopeno é um antioxidante encontrado no tomate, que pode também ajudar a evitar ou diminuir, reduzir processos inflamatórios. Os polifenóis presentes em verduras, frutas, legumes e cereais também ajudam a melhorar o sistema circulatório. E os bioflavonoides, que são bem conhecidos já, presentes nas uvas escuras, no vinho, ajudam também a diminuir o colesterol LDL, melhorando a circulação cardiovascular, ajudando a prevenir a aterosclerose e dar preferência aos amidos mais resistentes, que também diminuem o LDL, como por exemplo os presentes na batata doce. Então, no pós-operatório, fez a cirurgia de varizes, há necessidade da mudança da alimentação? Não, mas a gente sempre tem que buscar uma alimentação mais saudável. Então, para um pós-operatório mais tranquilo, é recomendado uma dieta anti-inflamatória. Então, de novo, buscando os alimentos ricos em ômega 3 e, por exemplo, a cúrcuma, que é um alimento delicioso e também tem efeitos anti-inflamatórios. Então, resumindo, a ciência sobre a dieta para varizes, ela não é tão exuberante, é escassa, A gente sempre vai buscar a qualidade de vida para as pessoas que têm varizes, que não têm varizes. Normalmente, o que vale para quem tem varizes é o mesmo do que vale para quem não tem varizes também. Então, buscar uma alimentação saudável para diminuir sintomas. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e até o próximo.